Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo, estou no meu terceiro ano de teologia e essa semana, junto com meus irmãos, estive aqui na paróquia São João Maria Vianney fazendo um período de missão. A rotina da missão foi nós irmos pela manhã e pela parte da tarde, abençoando as casas, rezando pelas famílias. E eu gostaria de deixar aqui registrado duas experiências que foram bem marcantes para mim. A primeira foi ontem, no sábado, no último dia da nossa missão, onde nós visitamos uma senhora que ela estava de cama e doente, né? E diante desse quadro, dessa realidade de enfermidade, é algo a se questionar, né? Deus nos dá tantas graças, tantas bênçãos, né? Nos dá o dom da saúde e muitas vezes nós nos preocupamos com coisas pequenas, ao invés de nos preocuparmos com Deus. Então, diante da doença, é claro, você fica meio triste, né? Mas também é uma oportunidade de agradecer a Deus pelo que a gente tem. E o segundo momento que para mim foi marcante nessa missão foi quando visitamos uma ONG cheia de crianças, assim, né? Porque ao olhar para a simplicidade da criança, a gente cria a esperança de um futuro melhor, né? E espera também poder fazer a diferença com os dons que Deus nos dá. Muito obrigado. Olá, eu sou o Matheus, sou seminarista da Diocese de Santo Amaro, do segundo ano do curso de Teologia. E nesta semana passamos na paróquia São João Maria Vianney, fazendo uma semana missionária. E foi muito bonito, todas as casas, vielas, ruas em que passamos, levando a esperança, levando a boa nova, a mensagem do Cristo ressuscitado. E é interessante que diversas casas em que nós passamos, muitas pessoas que já vinham com uma história de uma vivência na igreja estavam afastadas, não estavam mais conseguindo participar da Santa Missa e levar uma mensagem de Cristo Eucarístico, de Cristo como centro da vida, levando essa mensagem de que Cristo é o centro da nossa vida. Essas pessoas começaram, a partir daquele momento, a ter uma sensibilidade de esperança. E nós passamos em vários locais no qual o sofrimento era muito presente. E uma das coisas que nós abordamos foi: viver o sofrimento pelo sofrimento muitas vezes nos leva à doença, nos leva à depressão. Mas uma vez que nós vivenciamos o sofrimento, mas com uma base em Cristo, nós damos sentido a esse sofrimento. Isso fica também um convite a você, paroquiano da São João Maria Vianney, de olhar para o irmão que sofre e não olhar o sofrimento pelo sofrimento, mas também de dar um sentido ao sofrimento do teu irmão, de levar a boa nova, de mostrar que na Eucaristia, no sangue e no corpo de Cristo há um motivo para tudo isso, e que Cristo Eucarístico seja o centro dessa paróquia. Amém. Ei, está molhando, hein? Aê! Olá, meu nome é Gabriel Alves, eu tenho pouco mais de uma semana de seminário e nesse meu começo de caminhada no seminário, eu tive a oportunidade de fazer experiência missionária aqui na paróquia São João Maria Vianney. Para mim foi uma experiência única, onde muito mais eu recebi do que pude entregar para as pessoas que eu visitei, junto com o seminarista Rafael e o seminarista Gabriel Paixão. Duas histórias me marcaram muito, além de todas as outras, mas a primeira foi na casa da Dona Luzia. A Dona Luzia, ela é protestante, mas foi uma das casas que melhor nos recebeu e melhor transmitiu esse carinho para com os seminaristas. E outra experiência que também me marcou muito foi a da Dona Quitéria. A da Dona Quitéria, ela ainda passa por um processo de luto da perda do seu marido. E nesta casa, a gente teve um grande tempo de conversa com ela e podemos observar que muitas vezes a perda de alguém, ela acaba meio que tirando as nossas forças e a gente acaba ficando meio sem rumo na vida, mas nós podemos levar para a Dona Quitéria uma palavra de esperança, uma palavra de que Cristo é o centro de todas as coisas. E acredito que foi dois momentos que marcaram a nossa trajetória nessa semana de experiência. Desejo aos paroquianos da São João Maria Vianney que continue com esse processo missionário e que contem sempre com as nossas orações.
Eu sou o Luiz, estou no segundo ano de Teologia e a gente encerrou hoje a nossa semana missionária aqui na Paróquia São João Maria Vianney. Foi uma experiência muito boa, foi minha segunda missão no tempo de seminário e foi muito bom tocar na realidade do povo, né? A gente conhecer outras realidades, né? Além daquelas que a gente trabalha pastoralmente, daquelas que a gente convive nas férias e tudo mais. Foi muito bom de a gente tocar uma outra realidade e a gente conhecendo a realidade de cada pessoa, né? Visitando as casas, visitando as famílias. É muito interessante como há muitas famílias que nos acolhem e também se abrem, né? Vão ali desabafando com a gente, vão nos contando, vão ali partilhando da vida com a gente. Há também as famílias que não nos acolhem e também isso é muito bom da gente aprender a lidar com a rejeição também, né? E também foi muito bonito, particularmente uma casa que a gente visitou. Foi curioso que era um terreno com muitas casas, né? E a gente tocou, acho que a campanha certa, né? Eram 5 casas, a gente tocou só uma e a senhora recebeu a gente, conversou bastante com a gente e foi uma experiência maravilhosa, assim, não tenho outras palavras. E a gente vê como é a ação de Deus, né? A gente vê que foi no lugar certo, foi a casa certa, a pessoa que estava realmente precisando. Então essa é a mensagem que eu deixo, né, do agir de Deus na missão, que é como os padres foram falando essa semana, o Espírito Santo que é o protagonista dessa missão, então foi ele que foi nos guiando, então uma experiência maravilhosa. Oi, tudo bem? Eu me chamo Paulo, estou no terceiro ano de Teologia e a experiência que eu tive aqui na Paróquia São João Maria Vianney nessa semana de missão, eu vou trazer 2 histórias que acho que mais me marcou nessas visitas que eu fiz juntamente com o Natan, o seminarista da filosofia. A primeira delas foi a visita na casa da Dona Almira, né, uma senhora de 83 anos que gostaria de participar mais da igreja, ela participava da missa com frequência, só que aí a amiga dela faleceu, onde ia com ela para a paróquia participar das missas, e ela não pôde mais participar das missas, né? Então ela falou o quanto que faz falta para ela essa participação na missa e me fez pensar numa coisa, né? Quantas vezes, quantas famílias a gente visitou ao decorrer desses dias e as pessoas tinham condições físicas de vir na paróquia e mesmo assim optaram por não vir, né? Deus deu essa liberdade a eles, né? Nos dá essa liberdade de buscá-lo, mas essa senhora ela queria e não podia, né? Então acho que isso me chamou muita atenção, porque ao longo das visitas desse dia que eu encontrei com essa senhora, percebemos pessoas com saudade da igreja, com vontade de voltar, mas a gente não, ao decorrer da semana nas missas, algumas dessas pessoas que falaram que iam vir, a gente acabou não encontrando, né? Então, essa senhora, ela queria estar aqui, né? Ela queria participar da paróquia, ela queria participar das missas, ela não pôde por questão de saúde. Uma outra história que aconteceu foi hoje, né? Domingo, dia 5, né? A gente foi na casa do Rodrigo, que era um paroquiano aqui, servia no altar, bem engajado na paróquia e por conta de um câncer, de uma doença, não pode estar mais participando como gostaria. E eu ouvi o padre João dizendo na refeição, no almoço, que ele, até mesmo na festa junina, sem condições de saúde adequada para estar aqui, estava sentado, estava servindo, queria participar. E então essas duas histórias me chamaram a atenção. E os dois, por questão de enfermidade, não poderia estar na paróquia o quanto gostaria de estar. Então, e o sorriso do Rodrigo, acho que foi o que mais me chamou a atenção, porque no meio de uma doença, rapaz muito jovem, ele mesmo assim consegue nos dar muito mais do que nós oferecemos para ele naquela tarde, né? Aqui foi uma oração que a gente fez por ele. Então, saiu da missão com um desejo ainda maior de dar graças a Deus pela minha saúde, pela minha vida. E essas 2 pessoas, né, tanto a Dona Almira quanto o Rodrigo, me ensinaram muito. Então, que você está vendo esse vídeo, você que faz parte da paróquia, que não foi nas visitas, que muitas vezes deixa de fazer esse trabalho missionário, não esqueçam que tem pessoas desejosas de estar aqui e não podem por questão de saúde. Então, vamos dar um pouco mais, vamos fazer um pouco mais pela igreja, que a igreja precisa. Me chamo Rafael, tenho 25 anos, estou no 4º ano de Teologia, sou seminarista na Diocese de Santo Amaro. Esses dias de experiência missionária dá para nós estabelecermos uma relação do Evangelho de hoje, de ser sal da terra e luz do mundo. Acredito que cada irmão que teve a oportunidade de visitar as casas foi esse sal, foi essa luz na vida de tantas pessoas que precisavam.
Muitas experiências me marcaram ao longo desses dias, mas uma de modo particular foi gratificante para mim e para os meus irmãos que me acompanharam. A da Dona Iraci, ela tinha sofrido um assalto há muitos anos e estava tendo dificuldades para superar esse trauma. E na medida que nós rezávamos por ela, ela foi se expressando através do choro, através da fala, e ela manifestou isso dizendo o seguinte: olha, eu estou me sentindo mais em paz, eu estou me sentindo mais liberta desse peso que eu carregava dentro do meu coração. É óbvio que Cristo conta conosco, mesmo nós sendo instrumentos tão falhos, mas na medida que nós vamos nos entregando e deixando com que a missão possa abranger os nossos corações, a certeza é que o Espírito Santo vai agindo, não somente nos nossos corações, mas os corações daqueles que nos aceitam por intermédio da missão. Nós podemos presenciar isso através dessa nossa irmã, ela que sofria, mas que teve uma experiência profunda com o amor de Deus, uma experiência profunda com o Espírito Santo. Então isso eu levo no meu coração e desejo à Paróquia São João Maria Vianney que dê continuidade a esse trabalho missionário, não tenha medo de ir para águas mais profundas, mas que o Espírito Santo possa conduzi-lo sempre, possa dar força e coragem na missão que nós almejamos e que deixamos com vocês agora essa responsabilidade. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, Padre Antônio Henrique, reitor do Seminário de Teologia. Nós tivemos uma semana extraordinária de missão aqui na Paróquia São João Maria Vianney e o sentimento que vem é de muita gratidão, de alegria, porque como o Evangelho de hoje fala, somos sal da terra e luz do mundo, experimentamos isso, mas não só damos, nós estamos saindo, agora partindo para a nossa atividade do seminário, abastecidos do amor de Deus, abastecidos da alegria e abençoados por São João Maria Vianney. Muito obrigado a todos que participaram, Deus abençoe pelas orações.